Nessa oportunidade, vamos tratar sobre o capítulo 4 da nossa apostila, que traz o conteúdo de política criminal e as estatísticas criminais, além da prevenção criminal, conteúdo que a gente vai tratar a partir de agora. Dentro desse conteúdo, nós vamos aqui discutir, dentro dessa política criminal, como é que ela trabalha as suas propostas. Então, cabe, dentro desse nosso conteúdo, cabe a essa política criminal a análise, o papel de analisar a realidade social. Então, ela vai se predispor a tratar da realidade social, dentro dessa realidade social, discutindo os delitos, a figura do criminoso, visando dessa forma propor ao direito penal, vai propor uma ferramenta do direito penal, ele vai propor a esse direito penal, nos momentos de reforma política, algumas alterações que pareçam úteis à prevenção e ao combate à criminalidade. O objetivo do direito penal é esse também, de combater a criminalidade, de servir como um instrumento de prevenção, assim como as políticas criminais têm esse mesmo enfoque. Então, o nosso material ele vai apresentar, na verdade a gente percebe aí uma separação entre o direito penal e a política criminal. Essa visão separatistas aí do direito penal e da política criminal, ela predominou ao longo de muito tempo. Sempre houve essa separação de política criminal e direito penal. Conferia, dentro dessa separação, essa visão separatista, predominou ao longo de muito tempo, e ela conferia à política criminal a tarefa de estudar a realidade social, como a gente viu que o papel de analisar essa realidade social. E no tocante aos delitos e os seus autores, de modo que ela pudesse oferecer ao direito penal alguma alteração que resultasse, essas alterações por ela proposta, na redução dos índices de criminalidade. Atualmente, essa política criminal e o direito penal, eles se caminham de maneira mais próxima, porque a gente observa aí propostas políticas criminais, que se vertem para uma validação jurídica e muitas vezes com posicionamento crítico ao direito já construído, questionando seus limites de aplicação, propondo muitas vezes alguma das correntes de políticas criminais ou de uma forma mais incisiva, mais punitiva, já algumas correntes de políticas criminais com uma proposta mais de abrandamento. Então, cada um dentro da sua realidade social, são propostas de políticas que vêm justamente nesses momentos aí onde o direito penal tem ali momentos ali de reforma, onde é questionado, onde a sociedade questiona essa efetividade do direito penal, e aí encontra esse braço nessas políticas criminais, maneiras aí de tornar esse direito penal mais efetivo e trazendo dessa forma aí alguma alteração que de fato favoreça a prevenção e o combate da criminalidade. Falaremos agora dos objetivos da política criminal. E quando a gente trata desses objetivos, da política criminal, a gente praticamente nos deparamos com duas formas, duas frentes de atuação dessa política criminal. A primeira dessas frentes é justamente a chamada prevenção geral. Essa prevenção geral, ela carrega com ela a finalidade de intimidação da pena, essa proposta da pena de intimidar. E essa intimidação ela serve para que todos aqueles destinatários das normas penais, como toda forma de prevenção busca, inibir a prática de crimes, porém alcançando toda a sociedade de forma geral. Então essa inibição, essa prevenção geral, ela afeta toda a sociedade, porque ela gera nessa sociedade uma forma de intimidar.
de desestimular aqueles membros da sociedade de praticar algum delito. Então essa é a prevenção geral que a gente encontra aí como forma de atuação dessas políticas criminais. Propostas de prevenção geral que atingem toda a sociedade de maneira a inibir nessas pessoas essas práticas delituosas. E por outro lado a gente vai encontrar também a prevenção especial. Essa é uma outra forma de atuação, a prevenção especial. E a gente encontra nessa prevenção especial, né, tem a pena, né, ela alcança exclusivamente o autor do delito. Diferente da prevenção geral, ela foca diretamente naquela pessoa que transgrediu, aquele delinquente. Então, ela visa, a aplicação dessa pena, ela visa excluir esse delinquente do convívio social. E por essa exclusão, ela não permite que esse transgressor, esse delinquente, ele continue as ações criminosas que ele vinha executando, submetendo, né, de alguma forma esse indivíduo delinquente a uma ressocialização. Então, essa seria a maneira da prevenção especial. Ela foca, ela atua diretamente naquele indivíduo delinquente e não de maneira geral, como a gente observou na atuação de prevenção geral, a qual também é uma das maneiras de aplicação e objetivos, né, dentro nessa ideia, nessa proposta de prevenir, mas porém na prevenção geral ela atua de maneira a atingir toda a sociedade. Já quando a gente fala na prevenção especial, ela tem um foco exclusivo naquele autor do delito, aquele delinquente. E é justamente isso, não com aquele efeito intimidativo que a gente via na geral, de inibir a prática do delito, mas sim de alcançar diretamente aquele delinquente, excluindo ele do meio social e de alguma forma na tentativa de ressocializar, de adaptar esse delinquente a uma vida em sociedade de maneira harmônica com os demais membros. Então, ainda dentro desses objetivos, nós verificamos aqui que, dentre essas providências para fim de prevenir a criminalidade, de que forma se garantir essa prevenção, materializar, nós encontramos aí as produções de leis, de normas, novas legislações que possam buscar alcançar uma finalidade mais justa e humana. Esse é o objetivo das políticas criminais. Ela se manifesta por meio da produção de novas leis, que sejam mais justas e humanas, e adequada àquela realidade social que motivou essa busca de uma proposta de solução de política criminal. E ela, de alguma forma, ela vai atender essas necessidades do momento. A sociedade, naquele momento, ela está clamando por mais atenção, porque ela está se sentindo ali, de alguma maneira, ameaçada por alguma forma de delito. E aí isso é um momento social. Pode ser que o momento atual que vivenciamos seja um momento onde delitos políticos atingem a sociedade. A gente vê uma série hoje, atualmente, uma série de crimes de corrupção que envolve aí os nossos agentes políticos. Então pode ser que no momento o clamor social ele remonta a que políticas criminais venham combater essa necessidade momentânea. Pode ser que em determinado momento a necessidade que a sociedade anseie quanto a algo que atinge crimes de natureza sexual ou algum crime violento contra a vida. Então é o momento, o clamor social que vai nortear as políticas criminais. E aí, dessa forma, quem faz a política criminal acontecer é justamente o legislador. Esse legislador, entendendo a necessidade de momento, o clamor social, ele vai produzir leis,
vai legislar e aí tipificando algum crime, estabelecendo aí as respectivas penas que vai atender esse anseio da sociedade. E foi justamente isso que tentou fazer o legislador, no exemplo que a gente pode trazer aqui, ao criar a lei de crimes hediondos. Era um clamor social, naquele momento da criação dessa legislação, dessa norma, o clamor social era esse. A sociedade não aceitava crimes de tão grave resultado e via nisso uma ameaça. Então, senhores, essa prevenção do delito, né, essa prevenção da delinquência é tida por muitos como algo até utópico, né, que seja inalcançável. Né? Mas, contudo, os meios de prevenção eficientes eles têm sido objeto de estudos aí sistematizados desses propagadores das políticas criminais, né, figurando até como uma tendência moderna, né, se estabelecer políticas, de se analisar, de se propor alternativas. E muitas são as razões que, na verdade, colocam em destaque essa necessidade de um enfoque nessas medidas preventivas. Né? A gente pode encontrar entre elas aqui, dessas necessidades, alguns exemplos aqui que a gente menciona, como aqui o aumento da delinquência grave e o aparecimento de novas formas de criminalidade. Isso tem gerado, né, um espanto na sociedade, uma necessidade de que sejam estabelecidas políticas criminais. Porque o aumento da delinquência, principalmente dessa delinquência grave, que afeta a sociedade, esse aumento ele tem assustado e ele, de alguma forma, motiva novos enfoques em relação à prevenção, né? O aparecimento de novas formas de criminalidade. Nós observamos hoje que a criminalidade ela se molda, né? Hoje com a delinquência até por meio da internet, novas formas de criminalidade. Então, além do aumento, ela se manifesta de outras formas. Também aqui a gente observa que a repercussão do delito na sociedade, hoje ela tem um patamar de repercussão bem maior do que algumas décadas atrás. Os meios de comunicação, a forma da sociedade trocar informação hoje, ela é muito mais efetiva e isso de alguma forma favorece a repercussão. Então, talvez, algumas décadas atrás, não tínhamos essa repercussão em cima de um fato. E à medida que esses meios de comunicação propagam isso, a sociedade tem conhecimento de todos os fatos criminosos que acontecem e, de alguma forma, isso causa um impacto, né? Tanto de emocional, né? Que afeta essa sociedade, que tem aí a sua qualidade de vida, de alguma maneira, atingida. Determinados grupos, ainda mais quando esses delitos são praticados em determinados grupos de pessoas, né? De alguma forma tidos como vulneráveis, pessoas idosas, deficientes físicos, mulheres. Isso gera um clamor social, a repercussão, isso repercute ainda mais dentro do seio social. O sentimento também de insegurança cada vez maior entre as pessoas, entre a sociedade e as suas consequências. Então, uma vez que a sociedade tem essa repercussão maior do delito dentro do contexto social, ela deságua num aumento, né? Se eleva essa sensação de insegurança que as pessoas têm. E com essa sensação de insegurança, é natural que essa pessoa ela sinta de alguma forma mais desconfiada, ela se sente mais angustiada, né, inibida. Certas práticas que ela poderia fazer, ela já deixa de fazer, não vive uma vida plena, porque ela está de alguma forma afetada com esse sentimento de insegurança. Também vamos encontrar aqui os custos cada vez mais elevados com esse conjunto de sistema penal, né? Esse custo que envolve o delito, seja na manutenção de um sistema carcerário, seja numa máquina policial repressiva, né? São os custos indiretos do delito.
todo o sistema de segurança. Na verdade, isso tem tornado o sistema penal cada vez mais oneroso. Daí a necessidade das políticas públicas terem esse enfoque preventivo, uma vez que a sociedade observa que o gasto, o ônus com o sistema de segurança ele tem sido elevado. Então, há de se pensar, olha, vamos investir, vamos tratar a política criminal de maneira a prevenir a ocorrência do delito. E dessa forma ela vem a reduzir até os custos que essa máquina de segurança proporciona. A gente tem também aqui a baixa porcentagem de solução do delito. O nosso aparelhamento investigativo hoje, ele não consegue suprir toda a demanda existente. Então o índice de crimes não solucionados, ele é muito grande. Tão grande que muitas vezes você observa pessoas que não acreditam, a pessoa não tem nem o interesse de registrar, de levar a conhecimento das autoridades um crime que ela tenha sido vítima. Tanto é o descrédito que ela tem na possibilidade de solução desse delito. Então esse descrédito também motiva a polícia criminal a trazer propostas de prevenção. Uma vez que a gente não consegue solucionar, seria ideal que prevenir esse crime. Então é também dos enfoques que direciona essas políticas criminais para uma tentativa, uma proposta de prevenção. A pouca participação também do público, né, no funcionamento da justiça, a insatisfação generalizada da população em relação também ao conjunto do sistema penal. A população é insatisfeita, a maneira como o sistema penal se mostra não atende. As pessoas hoje têm descrédito no sistema penal. Será que ele é efetivo? Ah, não. O criminoso ele é preso com menos de um mês, o camarada está solto. Isso traz um descrédito, ou seja, a visão da sociedade é de que isso não funciona. Se não funciona, então as polícias criminais vão trazer propostas preventivas. Também temos a ausência de parâmetros para a articulação de uma política criminal moderna e progressiva. Qual é o parâmetro, né, que a gente tem para elaborar políticas criminais eficientes? Eu não tenho esse parâmetro. O que é eficiente? Por não ter um parâmetro, finda que o Estado ele não alcança esses objetivos de maneira eficiente. Partimos então agora para um estudo voltado para as estatísticas criminais. E a gente inicia essa fala sobre estatística criminal trazendo aqui o conceito que o nosso material apresenta. Então ele traz aqui para a gente que essa estatística criminal é uma parte da criminologia, que é o nosso tema principal da nossa disciplina, que nos permite vislumbrar as relações de causalidade entre determinados fatores. Qual é a relação que tem de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos, fatores biológicos e alguns psíquicos e a criminalidade? O que esses fatores sociológicos, biológicos e psíquicos influenciam para a criminalidade? E ela, na verdade, põe em relevo essas suas causas e as oscilações que ela pode sofrer no espaço e no tempo. A estatística criminal, ela afere essas oscilações que ela ocorre e justamente pautando aí o espaço, o local onde acontece, né, qual é o espaço onde tem mais incidência ou não, em que horário, em que tempo, em que momento isso se torna mais volumoso. Então isso se propõe ao estudo da estatística criminal, e bem como as formas de aparição, grau de nocividade e dados que orientam a adoção de medidas destinadas a atenuá-lo. Essa atenuação, essa solução, de que maneira nós vamos direcionar uma atuação para reprimir essa criminalidade que tem afetado, ela é encontrada a partir do momento que a gente consegue entender essa manifestação. Como é que esse crime se manifesta? E essa estatística criminal, ela nos permite justamente ter essa orientação. Essa orientação que nos é dada pela estatística criminal, ela sim vai permitir, vai ser uma fonte, vai ser uma direção, né, para a adoção de medidas destinadas a eliminar, atenuar no mínimo a
aquela prática que a gente observou de determinado crime em determinado local. Então essa é uma maneira que a gente encontra aí de usar essa ferramenta de estatística criminal. A gente tem aqui também um segundo conceito que ele trata-se, nos apresenta aqui, trata-se de um conjunto de dados numéricos sobre os crimes e criminosos, extraídos justamente dos organismos oficiais, ou seja, essas estatísticas criminais, elas são oriundas de organismos oficiais, que de fato se debruça, tem uma fonte de dados, um banco de dados que permite essa análise. Extraídos então de organismos sociais, que são classificados e dispostos e analisados de forma a revelarem relação entre categorias de dados e publicados periodicamente segundo um plano uniforme. Então essa publicação, depois de uma análise, de um estudo, dentro desses dados, uma vez coletados, vão permitir, na verdade, um direcionamento para as atuações, para as frentes de atuação das políticas criminais. Então, nós verificamos aí a estatística criminal como uma ferramenta importantíssima e relevante para uma atuação preventiva. Então, essa coleta, essa tabulação de dados, de estatística, podem fornecer informações relevantes a respeito do comportamento criminoso. Essas informações, elas também norteiam as políticas públicas de combate à delinquência. É o norte, não se trabalha às cegas de maneira empírica. Então, esses dados, eles fornecem elementos que direcionam as atuações de prevenção criminal. A gente observa isso até em países desenvolvidos que tratam estatísticas criminais com muita seriedade e critérios técnicos. Verificamos aí países de primeiro mundo, países desenvolvidos, onde essas estatísticas, esses dados são trabalhados de maneira técnica e representam de fato uma direção exata e eficiente de se aplicar às políticas criminais, às ações preventivas de segurança. Então, os dados estatísticos, quando bem depurados, eles podem trazer muitas informações importantes para a gente, uma vez que a gente está baseado em um banco de dados eficiente. Então é importante para todos os órgãos e sistemas que tratam, tem algum relacionamento com o delinquente e com as ordens de segurança do país. Dessa forma, a gente tem que esses dados estatísticos, uma vez bem analisados, bem depurados, eles vão poder expor importantes informações, a exemplo de podermos identificar quais são os focos criminógenos. Isso é uma informação muito relevante para quem vai atuar com a polícia criminal ou então com uma ação preventiva, uma ação que visa inibir a criminalidade. Quais são os locais de maior risco criminal? Isso também é extraído de banco de dados estatístico. Quantos criminosos existem em certas camadas da população? Quantos delinquentes já foram presos? Quantos desses são envolvidos em flagrante ou estão envolvidos em inquérito? Quantos chegaram ou não a ser envolvidos em processo na justiça criminal? Quantos foram condenados? Quantos cumpriram suas penas? Qual é o índice de retorno, de regresso ao crime? Então, senhores, finalizando aqui nossa discussão, nosso debate a respeito da prevenção criminal, a gente verifica que a prevenção criminal atua em três frentes de atuação dessa prevenção criminal. A gente intitula a primeira aqui como prevenção primária, e essa prevenção primária é tida como, não é atribuída aos órgãos de combate à criminalidade. Então, não é diretamente a máquina de combate à criminalidade, os órgãos de combate à criminalidade que atuam diretamente. Na verdade, se manifesta um caráter educacional. E, como dito aqui, não diretamente pelos órgãos de controle da criminalidade, mas por órgãos alheios. Pode ser a escola, a comunidade, qualquer outro organismo que visa educar, de desviar a
aquele potencial criminoso da prática do delito. Então, nós podemos encontrar associações, ONGs, a própria escola, a educação criativa, de alguma maneira a desviar. São fontes de atuação chamada de prevenção primária. É a primeira medida, são medidas sociais que tendem a tirar o indivíduo do mundo do crime. Propostas sociais de gerar empregos, alguma maneira socialmente tida que vai tirar o indivíduo desse caminho do crime. A segunda política de prevenção criminal é a atuação secundária, a prevenção secundária. Aí nós já temos a intimidação como estratégia, o uso de programas. Então, a gente já vê uma postura de intimidar, de mostrar o poder punitivo, são estratégias mais já executadas por esses órgãos de combate à criminalidade, que vão com o mesmo foco, inibir a prática do delito, mas por meio do poder inibidor. É uma estratégia de emprego preventivo. E por fim a gente tem a prevenção terciária, que são as sanções propriamente ditas, o tratamento e a ressocialização do criminoso. Nesse conceito aqui, você já está lidando diretamente com aquele que transgrediu, aquele que delinquiu, e ele precisa ser sancionado. Essa sanção aplicada a ele, ela tem um efeito intimidativo daqueles outros membros da sociedade e é uma resposta direta a ele que cometeu. Em algum momento ele agrediu a sociedade. E aí, por meio da sua exclusão, do seu encarceramento, ele vai ser ressocializado, vai ser, de alguma forma, submetido a um processo que visa reconduzir ele ao convívio social mais harmônico. Então, essa é uma forma de atuação da política criminal de forma preventiva, chamada prevenção terciária. Então, senhores, aqui a gente finaliza essa videoaula, que tratou do nosso tópico 4 do nosso material apostilado. Espero que tenha sido útil, que venha de alguma maneira facilitar a compreensão. Volto a enfatizar a necessidade de que todos os senhores façam os exercícios, os questionários. Nós temos aí um questionário de cada capítulo, que ele tem um foco direto na matéria e no nosso conteúdo. Você vai ter um norte muito bom para a nossa prova, uma vez que você conseguiu resolver esses questionários, de tirar as dúvidas dentro do material apostilado, de ouvir as nossas videoaulas. Então essa é a proposta.